Terça-feira, 7 de setembro, é do conhecimento de todos vocês que haverá uma grande manifestação no Brasil em prol da liberdade, em prol, né, enfim, você tem acompanhado, você tem visto tudo o que tem acontecido. E eu gosto de frisar e dizer muito isso sobre o nosso papel como igreja no aspecto político. Nós não temos, não tem a ver com um partido político, não tem a ver com pessoa, não tem a ver com quem está ou não está no poder. É claro que, se você me perguntar no particular, quem eu votei, quem eu voto, eu falo, eu converso, eu tenho o meu posicionamento, mas como igreja, nós somos uma igreja apartidária, vamos dizer assim, né? Uma igreja que nós não temos um partido específico, o nosso partido é o partido de Cristo. Nós entendemos que os valores do reino que devem ser mantidos, mas nós como cidadãos, nós também precisamos nos envolver, entender o que está acontecendo. E como cidadãos nós precisamos entender, e se nós queremos continuar tendo a liberdade de expressão, algo que é garantido na nossa Constituição, na Constituição brasileira, nós precisamos então se manifestar, nós precisamos então nos entender o que está acontecendo, nós precisamos lutar por isso. Porque nós sabemos, queridos, você sabe que a liberdade de expressão é algo garantido na Constituição a todos os brasileiros, a todos os cidadãos, na nossa nação. Liberdade de expressão, o que é? É você poder falar a sua opinião, você poder colocar a sua opinião, seja onde for, nas redes sociais, enfim, você ter a liberdade de expressar o seu pensamento. Porém, nós sabemos que na prática, isso não tem acontecido bem assim. E nós precisamos entender o momento que nós estamos vivendo e nos posicionar e se levantar em oração, mas também se levantar como cidadãos. Talvez você já ouviu aquela expressão, o Estado é laico, não é verdade? Eu, como pastor, já ouvi muito isso, e muitas vezes, pelo Estado ser laico, isso é usado contra o cristianismo, contra o cristão. Se você chega dentro de um departamento público, de uma repartição pública, você não pode falar de Cristo, porque eles falam, o Estado é laico, então se falar de Cristo tem que falar de todos. Mas essa proibição só acontece com os cristãos, porque todas as outras religiões, se você for ver, elas acabam fazendo e tendo a liberdade dentro dos locais públicos, menos o cristianismo. Então, de uma certa forma, o cristianismo já tem sido censurado no Brasil. Você pode ver que o cristianismo ele não entra nas escolas mais. Eu estava conversando essa semana aqui, acho que o pessoal, eu sei que a gente estava conversando essa semana aqui na igreja, e a gente estava falando sobre isso. Há muito tempo atrás nós tínhamos aulas tinha aula de religião no ensino fundamental. Falava sobre a Bíblia, você tinha o conhecimento sobre Cristo, sobre quem era Cristo, mas já é há alguns anos que isso não acontece mais. Já tem alguns anos porque o Estado é laico e não pode ser. Mas aí quando você pega os livros de hoje em dia, você vai ver lá sobre outras religiões que são ensinadas, menos o valor do cristianismo. Então, um certo tipo de censura já vem acontecendo contra os cristãos, e essa censura, ela está aumentando a sua proporção, alcançando as mídias sociais, que de uma certa forma, as mídias sociais hoje é uma voz ativa, e eu creio que é uma voz que Deus quer levantar e quer usar, e talvez muitas pessoas em muitas nações vão conhecer o Evangelho através dessa voz, através da internet, através das mídias sociais. Mas você tem acompanhado e você tem visto que na nossa nação estamos caminhando, a princípio aparenta ser pequenos passos, mas estão sendo longos passos para censurar
para inibir a voz ativa da liberdade de expressão. Você tem acompanhado, pessoas têm sido presas, pessoas têm, tudo que tem acontecido, e queridos, nós precisamos orar, porque de uma certa forma, estão cerceando a voz do cristão, estão cerceando a voz da igreja, estão cerceando, estão inibindo, estão ali, de uma certa forma, tentando inibir o avanço. Nós sabemos que isso não tem a ver com pessoas, porque como nós vemos lá em Efésios, a nossa luta não é contra carne ou sangue. Não tem a ver com pessoas que estão no poder. Como cidadãos, precisamos reivindicar, sim, os nossos direitos. Mas nós sabemos que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra todas as principados e potestades, das ordens celestiais. Então nós precisamos orar, nós precisamos clamar ao Senhor, precisamos nos posicionar, precisamos nos manifestar, mas também precisamos orar para que Deus intervenha nessa situação. Nós precisamos orar porque nós estamos vendo uma agenda na nossa nação, uma agenda de Satanás na nossa nação para tentar destruir, para tentar proibir o avanço dos cristãos nessa nação. Porque você sabe que hoje o Brasil, é muito provável que no próximo censo vai ser constatado que o Brasil há mais de 50 milhões de cristãos, de evangélicos, e o Brasil é predominantemente cristão. E essa tendência é aumentar cada vez mais, até que em poucos anos, segundo as estatísticas, é de que o Brasil será um país predominantemente evangélico, de pessoas, de cristãos evangélicos. E nós sabemos que Satanás não está contente com isso, então ele está se levantando de todas as formas que ele pode para tentar inibir e impedir isso. E nós, como igreja, precisamos nos levantar, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos orar, nós precisamos clamar pela nossa nação. E dia 7 de setembro tem sido um dia marcado para essas manifestações naturais, e eu quero orar com você nesta manhã. Nós queremos orar porque sabemos que, eu não sei, aqui na cidade, não consegui descobrir se aqui na cidade vai haver alguma coisa nesse sentido, mas nós sabemos que nas grandes cidades do Brasil, e principalmente Brasília e São Paulo, haverá um número muito grande de pessoas. E naturalmente nós sabemos também que há um grande movimento de pessoas. Também há um grupo, há um movimento querendo boicotar, querendo atacar, querendo coibir, enfim, querendo fazer arruaça. Nós queremos orar para que naturalmente seja um dia de manifestações pacíficas, sem violência, sem ataques, mas também seja um dia para Deus marcar a nossa história, como a igreja se levantando profeticamente nessa nação para transformar a história do Brasil. Quero te convidar a ficar em pé por mais alguns instantes e quero te convidar a clamar ao Senhor agora pela nossa nação. Na quarta-feira nós já tivemos um tempo sobre isso, a nossa reunião de oração foi específica sobre o Brasil. Mas agora, nesta manhã, eu quero te convidar a orar, a clamar, a fazer a sua oração, clamando pela nossa nação, clamando para que Deus intervenha nessa situação, nesse momento que nós estamos vivendo. Pai, nós oramos nesta manhã, Senhor, como igreja, nós levantamos a nossa voz nesta manhã, Senhor. Como igreja, nós levantamos a nossa voz, Senhor, para clamar, Senhor, pelo Brasil. Para clamar pelo Brasil, Senhor, a tua palavra diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei essa terra. Pai, nessa manhã, como igreja, Senhor, como teu povo, nós nos arrependemos, Senhor, nós pedimos perdão pelos pecados da nossa nação. Te pedimos perdão, Senhor, pelos pecados, Senhor, cometidos contra as crianças, todos os abusos, Senhor, contra as crianças, idosos, mulheres, Pai, todos os abusos físicos, morais, sexuais, Senhor, nós te pedimos perdão, Senhor. Te pedimos perdão, Senhor, pela pedofilia, te pedimos perdão, Senhor, pelos assassinatos, te pedimos perdão, Senhor, pelos pecados da nossa nação, o pecado, Senhor, da corrupção, da ganância.
Pai, nós como igreja, Senhor, nós nos arrependemos, Senhor, e nós te pedimos perdão, Senhor. Perdoa a nossa nação, perdoa, Senhor, pela omissão da igreja, que por muitos anos, talvez, Senhor, se acomodou nesta nação. Pai, te pedimos perdão, Senhor, e clamamos, Senhor, e pedimos, olha para o Brasil, olha para a nossa nação, intervenha, Senhor, nessa situação que estamos vivendo, intervenha nessa situação que nós estamos vivendo, Senhor. Pai, nós clamamos, Pai, para que o Senhor venha, para que esse dia 7 de setembro seja um marco na história do Brasil, um marco de transformação, um marco de mudança, um marco, Senhor, de avançar os valores do Teu reino sobre a nossa nação. Pai, nós oramos, Senhor, nós pedimos, Senhor, muda a história da nossa nação. Muda a história da nossa nação, Senhor. Pai, toda corrupção caia por terra agora em nome de Jesus. Todo autoritarismo, toda ganância pelo poder, Pai, toda a tentativa de Satanás, Pai, de proibir, de cercar a liberdade de expressão, caia por terra agora em nome de Jesus. Nós declaramos o Brasil um país livre, um país liberto, um país que anda na verdade. Nós declaramos Jesus, o Senhor nessa nação, Jesus, aquele que é a verdade, o caminho e a vida sobre a nossa nação. Nós declaramos, Senhor, um Brasil restaurado pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos um Brasil, Senhor, restaurado pela Tua presença na nossa nação. Pai, que haja, Senhor, uma transformação na nossa nação, Pai, em nome de Jesus. Levante a Tua igreja nesses dias, Senhor. Levante a Tua igreja nesses dias para ser a resposta. Levanta a Tua igreja nesses dias, Senhor, para mudar a história dessa nação, Pai. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos também, Senhor, por esses atos que acontecerão no dia 7 de setembro. Oramos, Senhor, para que sejam manifestações pacíficas. Oramos, Senhor, para que sejam manifestações, Senhor, também que gerem mudança na nossa nação. Oramos, Senhor, para que toda anarquia, toda bagunça, todo espírito, Senhor, de destruição caia por terra agora em nome de Jesus. E nós oramos, Senhor, pela paz na nossa nação, para que a Tua paz prevaleça na nossa nação, para que a Tua paz seja espalhada pela nossa nação nesses dias, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém. Pode se assentar. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você está aí com o seu smartphone, você abrir a sua Bíblia aí no seu celular, é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Se você está anotando a palavra dessa manhã, o título da minha mensagem é Somos Casa. Somos Casa. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Quero ler novamente. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Senhor Jesus, nós queremos estar atentos, Pai, para ouvir a Tua palavra nessa manhã, que nós sejamos edificados, morar nesta casa, não é verdade? Não há uma diferença entre você ter uma casa e você morar nessa casa. E a mesma coisa em relação a Deus conosco. Nós somos casa do Espírito Santo. Eu e você somos casa do Espírito Santo. Mas agora, cabe a nós sabermos se o Espírito Santo tem morado em nós ou não. Muitas vezes nós somos esta casa, mas nós não somos uma moradia. Muitas vezes nós somos esta casa, você quer ser uma casa do Espírito Santo, mas quem mora é outra pessoa, quem mora é outra coisa. Enfim, né? Para que nós precisamos entender que nós somos templo do Espírito Santo, nós somos casa, nós somos habitação do Espírito Santo. Mas se nós queremos viver com o Espírito Santo, nós precisamos convidar Ele, nós precisamos permitir Ele morar em nós.
E para que o Espírito Santo possa morar nesta casa, nós precisamos cuidar desta casa. E hoje eu quero falar sobre isso. Cuidar da casa do Espírito Santo. Cuidar desta casa para que o Espírito Santo more nela. Para que o Espírito Santo more nesta casa. Nós entramos agora no mês de setembro. Você conhece, você sabe aí das campanhas que tem. O setembro é setembro amarelo, porque é o mês de prevenção ao suicídio. Existe esta campanha do Setembro Amarelo, que fala sobre a prevenção ao suicídio. Nesse último ano de pandemia, houve um aumento muito grande e a tendência ainda é aumentar ainda mais o número de casos, mas houve um aumento de mais de 100% no número de casos de suicídio e de pessoas com depressão, porque a maioria das pessoas que têm se suicidado é por consequência de uma vida depressiva, é por consequência de uma depressão. Na maioria dos casos, o suicídio, ele tem a ver com a depressão. Então, nesse último ano, com a pandemia, isso ainda tomou uma proporção muito maior, um aumento de casos, tanto de depressão como de suicídio, principalmente entre jovens e adolescentes. Enfim, são diversas razões para que isso aconteça, mas essa questão, isso que está acontecendo, é uma realidade entre nós, no nosso dia, na nossa cidade, isso é uma realidade. Mas eu creio que uma maneira que nós temos para prevenir isso nas nossas vidas, porque todos nós estamos sujeitos a ter uma depressão, todos nós estamos sujeitos a ter um problema sério nessa questão. Mas eu creio que uma maneira que nós temos para prevenir é cuidar da casa do Espírito Santo, é cuidar de nós, em todos os sentidos, é cuidar da nossa vida em relação ao nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Paulo fala sobre isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Ele diz: e agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus. Eu creio que Paulo está dizendo aqui, eu creio Paulo dizendo, olha, nós precisamos ser santificados pelo Senhor em todas as nossas áreas. Não somente na área moral, não somente na nossa fala, mas em todas as nossas áreas, inclusive nas nossas emoções, no nosso corpo físico e no nosso espírito. Então, Paulo está falando sobre esse aspecto. Então, eu acredito que uma maneira de nos prevenir é cuidar de todas as áreas da nossa vida, começando pelo nosso espírito, depois cuidando da nossa alma, cuidando das nossas emoções e também do nosso corpo físico. E eu quero, neste mês de setembro, não sei se vai ser durante todo o mês, mas hoje, no próximo domingo, eu quero abordar este assunto, sobre nós cuidarmos um pouco da nossa vida, cuidarmos um pouco da nossa vida pessoal, vamos dizer assim. Porque se nós queremos escrever a história, se nós queremos fazer algo diferente, se nós queremos viver uma transformação na nossa nação, nós primeiro precisamos estar vivos e precisamos estar bem. Precisamos estar bem fisicamente, bem emocionalmente e bem espiritualmente. Porque, queridos, o que muitas vezes tem acontecido é que nós temos negligenciado algum aspecto da nossa vida, seja a nossa vida espiritual, seja a nossa vida emocional, seja o nosso corpo físico. E se nós continuarmos a negligenciar isso na nossa vida, nós não vamos escrever a história junto com Deus. Porque Deus quer pessoas que estejam vivas ao lado dele para escrever a história, para mudar a história da sua casa, para mudar a história da sua família. Então é necessário nós cuidarmos de nós, é necessário cuidarmos da nossa vida. Então, se somos casa do Espírito Santo, e se queremos, e hoje eu quero falar sobre isso, começar a falar da nossa vida espiritual. Se nós queremos ser casa do Espírito Santo, nós precisamos cuidar do nosso espírito, da nossa casa espiritual.
Nós precisamos cuidar da nossa vida com Deus. Nós precisamos cuidar da nossa casa para que o Espírito Santo permaneça na nossa casa. Para que o Espírito Santo permaneça em nós. Nós não podemos negligenciar. E eu quero começar por isso, queridos, porque se nós entendemos a importância de ter o Espírito Santo morando em nós, vai ficar mais fácil a gente conseguir ajustar e a cuidar das nossas emoções e do nosso corpo físico. Porque tudo começa com a nossa motivação, tudo começa com o que nós temos, né, o que nós acreditamos. E eu quero começar hoje a falar sobre uma vida cheia do Espírito, uma casa cheia do Espírito Santo. Olha o que Paulo fala em Efésios capítulo 5, versículo 18 e versículo 19. Paulo está dizendo, olha, não se embriaguem com o vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam o quê? Cheios do Espírito. Fala comigo, cheios do Espírito. Eu queria que você, pode deixar o texto, eu queria que você pensasse um pouquinho, o que é ser cheio? Esse copo está cheio? Essa taça está cheia de água? Não. O que é ser cheio? É ser totalmente tomado, certo? Então Paulo está dizendo, não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Se Paulo está dizendo para nós sermos cheios do Espírito, é porque é possível ser cheio de outra coisa. É possível ser cheio de qualquer outra coisa. Então Paulo está dizendo, porque olha, presta atenção, o mesmo Paulo que falou que nós somos templo do Espírito Santo, é o mesmo Paulo que fala para sermos cheios do Espírito Santo. Então o que Paulo está dizendo, olha, se nós somos casa do Espírito Santo, nós precisamos encher esta casa com o Espírito Santo, porque se nós não enchermos esta casa com o Espírito Santo, nós vamos encher com outra coisa. Nós vamos encher com qualquer outra coisa que não seja o Espírito Santo. Então, queridos, sendo assim, cuidar da casa do Espírito Santo é permanecer cheio do Espírito Santo. É permanecer cheio da presença de Deus. É permanecer cheio do Senhor na nossa vida. Porque é somente uma vida cheia do Espírito que vai nos fazer colocar as nossas emoções no lugar certo. É somente uma vida cheia do Espírito que vai fazer com que nós cuidemos do nosso corpo físico. É somente uma vida cheia do Espírito Santo que vai transformar a nossa vida, que vai mudar a nossa atitude. E eu quero falar sobre isso. Deus não quer que você seja apenas uma casa, mas Ele quer morar em você. Deus ele não quer apenas que você seja uma casa cheia de poeira, uma casa cheia de teia de aranha, mas Ele quer que você seja uma casa onde Ele possa morar nessa casa, onde Ele possa todos os dias ter um relacionamento contigo, onde Ele possa todos os dias se relacionar com você. Então nessa manhã eu quero falar como viver cheio do Espírito Santo. Como viver cheio do Espírito Santo. Uma coisa eu tenho falado aqui nessas últimas semanas, acho que principalmente a semana passada eu falei sobre isso. Muitas vezes nós associamos a nossa vida com Deus em a nossa vida com a igreja. Se nós não vamos na igreja, nós não buscamos a Deus. Se eu vou à igreja, eu busco a Deus. Parece que é uma coisa muito interligada. Mas, queridos, nós precisamos entender uma coisa. E talvez o alvo dessas últimas ministrações tenha sido isso. Eu creio que Deus tem falado isso ao teu coração. Igreja é importante? Sim. Você precisa se envolver, você precisa estar junto. É uma maneira de você ser edificado, é uma maneira de você ser cheio do Espírito Santo. É uma maneira de você estar alinhados com pessoas que estão buscando o mesmo objetivo, o mesmo propósito que você.
Mas igreja, ser cheio do Espírito Santo é muito mais que ir na igreja. Ser cheio do Espírito Santo é você ter um relacionamento com Deus todos os dias na sua vida. É você buscar ao Senhor todos os dias da sua vida. Ir à igreja vai ser uma consequência do seu relacionamento com Deus. Meu objetivo nesta manhã é que você saia daqui, deste lugar, e que você comece a segunda-feira entendendo que Deus quer ter um relacionamento genuíno com você, porque você é uma casa do Espírito Santo. Você é uma casa onde Deus pode morar, Ele pode falar com você todos os dias, e não somente no domingo, às 10 horas da manhã, no culto de celebração. E não somente no dia de célula, no momento da palavra, no momento de estar junto. Mas Ele quer todos os dias. Ele quer preencher a sua vida. Ele quer preencher aquele vazio que muitas vezes você fica encontrando em coisas, ou você fica procurando em coisas ou em situações para tentar preencher algo que somente o Espírito Santo pode preencher. Somente o Espírito Santo pode ocupar. Qualquer coisa que você colocar no lugar, não vai encaixar. É que nem aqueles brinquedinhos quando você compra para criança, né? Tem as formas lá, o quadrado, o redondo, o círculo, né? O triângulo, e aí vem as pecinhas para você encaixar. Muitas vezes a gente fica tentando pegar o triângulo e tentando colocar no lugar ali do quadradinho, ou no lugar do círculo. A gente fica buscando coisas para preencher a nossa casa, para preencher o nosso coração, tentando colocar o triângulo no lugar do quadradinho. Mas o que vai encaixar no lugar do quadradinho? A peça quadrada. A peça que dá um encaixe. O triângulo vai encaixar no lugar do triângulo. E a mesma coisa, querido, se você quer ter uma vida completa, você precisa encaixar o Espírito Santo no lugar do Espírito Santo na sua vida. O fato é que muitas vezes nós tentamos separar isso. Ah não, domingo eu sou crente, mas na segunda-feira você não vive aquilo que Deus fala com você. Ser casa, ser cheio do Espírito Santo, é permitir com que, né, é a forma que Deus encontrou para se relacionar comigo e com você todos os dias, não somente aos cultos de domingo. Porque se fosse somente aos cultos de domingo, Deus ia falar, não, olha, você vai todo domingo para a igreja, que lá eu vou falar com você. E isso acontecia no Antigo Testamento. E isso acontecia lá atrás. Mas quando Jesus veio, Ele veio para rasgar aquele véu, para que todos os dias eu e você pudéssemos acessar a presença do Pai. Então, como viver essa vida cheia do Espírito Santo? A primeira coisa, cultivando uma vida de oração. Cultivar uma vida de oração. O que eu quero dizer, queridos, é que a oração, ela precisa ser essencial na sua vida. Muitas vezes a gente só usa a oração naquele momento da refeição. Senhor Jesus, abençoa este alimento. Amém. Senhor Jesus, obrigado pelo dia de hoje. Ah, eu só tenho que agradecer. Espera aí, queridos. Entenda uma coisa. Nós temos que agradecer sim a Deus. Mas a oração é muito mais que agradecer. A oração é você se relacionar com Ele. É você falar com Ele. É você abrir o seu coração para Ele. É você dizer, Senhor, ó, o que eu preciso aprender hoje? Senhor, ó, está difícil. É muito mais do que agradecer. Muitas vezes você chega, pergunta para a pessoa, tem algum pedido de oração? Não tenho nada para pedir, né? Eu só tenho que agradecer. E às vezes a gente acha que a oração é só isso, é só agradecer ou é só pedir. Entenda uma coisa que eu quero dizer, oração é agradecer e oração é pedir, mas oração também é ter um relacionamento. Então, cultivar uma vida de oração é quando eu coloco todos esses 3 aspectos da oração na minha vida. Em ter uma vida de oração, em cultivar uma vida de oração e não ser alguém que ora. Está dando para entender a diferença? Uma coisa é você ser alguém que ora. Se eu perguntar para você, você ora? Oro. Todo dia que eu acordo, eu oro agradecendo a Deus. Mas você cultiva uma vida de oração, onde você desenvolve o seu relacionamento com o Senhor, onde você fala com Ele, onde você coloca os seus anseios,
onde você coloca as suas expectativas, onde você coloca os seus temores, onde você fala com Ele e deixa Ele falar com você. Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e 17, ele está falando sobre, no capítulo 5, ele está falando sobre as atitudes de um cristão. E sobre a oração, Paulo é direto e reto. Ele fala, nunca deixem de orar. Uma outra versão fala, orar sem cessar. Numa outra versão ele diz, orem continuamente. Ou seja, Paulo está falando, olha, tem que ser contínua. Tem que haver uma vida de oração. Não ser uma pessoa de oração, mas ser uma pessoa, mas ter uma vida de oração, alguém que cultiva a oração. Sabe, queridos, a oração é essencial na vida do cristão, porque é através da oração, né? Pois a oração é a forma que nós temos de manter um relacionamento saudável com o Senhor. É através da oração que nós podemos desenvolver o nosso relacionamento com o Senhor. É onde eu estou, quando eu oro, quando eu medito na palavra do Senhor, quando eu tenho aquele tempo ali de devocional, de oração, de ler a palavra, de buscar a palavra, né? É onde eu estou dando espaço para ouvir o Senhor. E mais do que isso, é onde eu estou na prática, dizendo o quanto Deus é importante para mim. Dizendo o quanto Deus é importante na minha vida. Quando eu valorizo este lugar, eu estou de uma maneira prática dizendo, Senhor, eu reconheço o teu senhorio sobre a minha vida. Eu sei que andar contigo, caminhar contigo é importante. Por isso eu estou dedicando este tempo da minha vida para o Senhor. Quando eu tenho uma vida de oração, de leitura da palavra, eu estou conhecendo quem Deus é. E eu estou permitindo ao mesmo tempo Ele morar em mim através do seu Espírito. Sabe, queridos, a oração é tão importante na nossa vida que há estudos científicos que comprovam a importância da oração na vida de uma pessoa. Não é só uma vida de oração, não é só uma questão, né? Não é só um papo de pastor, não é só algo que a Bíblia fala, não é só um clichê de cristão dizendo que tem que ter uma vida de oração. Mas uma vida de oração tem estudos científicos, estudos seculares, científicos, que comprovam o poder e a eficácia da oração na vida de um indivíduo. Este estudo fala que a oração ela ativa o lobo frontal, a parte do cérebro que ativa o sistema imunológico. Uma pessoa que ora, ela tem mais saúde física e mental, ela tem a sua pressão arterial normal e um sistema de defesa orgânico muito mais forte. Ou seja, a oração, além de fazer com que você tenha um relacionamento com Deus saudável, num sentido espiritual, a oração também traz um relacionamento, nesse relacionamento saudável, ela traz aspectos positivos para o seu corpo físico, para a sua emoção, para o seu corpo físico, para as suas emoções e o seu corpo físico. Porque está comprovado que a oração, né, a pessoa que ora, ela tem esse benefício em sua vida. Então, o envolvimento religioso, ele reduz o estresse psicológico. E isso diminui a inflamação e a taxa de encurtamento, deixa eu ler aqui, encurtamento dos telômeros, sei lá como fala isso, nas células. Ou seja, a oração, né, ela diminui essa inflamação e essa taxa do encurtamento, que, em outras palavras dizendo, ela evita o envelhecimento precoce. Sabe aquelas ruguinhas lá, que vai chegando a idade, vai começando a aparecer? Uma vida de oração ajuda a prevenir, ajuda a deixar com que isso apareça mais lá para frente. Neste mesmo estudo fala que uma pessoa que ora, ela tem uma estimativa de vida maior do que a pessoa que não ora, entre 7 a 14 anos.
Há uma estimativa de vida entre 7 a 14 anos a mais de uma pessoa que não ora. E esse estudo ainda diz que essa pessoa de oração, uma pessoa que ora, ela vai estar menos propensa ao suicídio. Ela vai estar menos propensa a cair nas questões emocionais, numa depressão e tudo mais. Sabe, queridos, por que até a ciência está chegando a essa conclusão? Porque cultivar uma vida de oração e ser cheio do Espírito Santo é ter vida na nossa vida. É ter vida em nós. Porque o Espírito Santo, ele é vida em nós. A segunda maneira que nós temos para ser cheios do Espírito Santo é cultivar uma vida de adoração a Deus. Cultivar uma vida de adoração a Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 13 ao versículo 5 diz: não terá outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Aqui este texto, ele faz parte dos 10 mandamentos. E você vai ver Jesus, quando ele está sendo tentado por Satanás, Jesus lá em Mateus capítulo 5, ele vai falar a mesma coisa para Satanás. Ele fala, olha, não cultuarás a outro Deus a não ser o Senhor. Então Jesus estava reforçando este mandamento. Ele estava colocando em prática esse mandamento. Sabe, queridos, por que é importante nós entendermos isso? Porque muitas vezes na nossa caminhada, nós sempre somos tentados a adorar algo que não seja Deus. Pastor, como assim? Não, eu adoro a Deus. Okay? Mas muitas vezes nós estamos adorando outras coisas que não é Deus. Muitas vezes nós estamos adorando os nossos filhos, o nosso trabalho, o dinheiro, o descanso. Enfim, se nós não observarmos e nós não nos cuidarmos em relação a isso, podemos facilmente adorar algo ou alguém que não seja Deus. Porque o que é adorar? Adorar, no dicionário, no dicionário português, ele diz, é venerar, reverenciar, respeitar, prestar culto, é ter um lugar de importância, é você reconhecer quem você está adorando. E na prática, queridos, muitas vezes nós não estamos adorando a Deus verdadeiramente. Nós não estamos adorando a Deus como Ele deve ser adorado. Na prática, muitas vezes, o que acontece e sem a gente perceber, muitas vezes sem a gente perceber, nós vamos nos esvaziando do Espírito Santo na nossa vida. Nós vamos nos esvaziando de Deus na nossa vida, porque nós colocamos Deus como uma opção para nós. Deus, ele não se torna mais prioridade, mas ele se torna apenas uma opção na nossa vida. Quando eu estava escrevendo essa palavra, Deus falou muito claro comigo sobre isso. Deus falou muito claro comigo sobre isso, queridos, porque muitas vezes nós tratamos Deus como uma opção na nossa vida, e não como a pessoa principal, e não como prioridade, não como em primeiro lugar. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Deus é mais importante que tudo para você? Sim ou não? Você tem certeza? Deus é mais importante que tudo para você? Sim ou não? Alguns sim. Quem não respondeu nada é porque você não tem certeza ou porque não? Ou porque Deus não é mais importante na sua vida? Você tem Deus como prioridade na sua vida? Talvez a maioria de vocês não quer responder aqui, falar para não se comprometer, mas talvez você está falando, não, pastor, sim, Deus é importante na minha vida, Deus é prioridade na minha vida. Sim ou não?
Mas o que nós precisamos entender é uma coisa: se Deus é prioridade na sua vida, você tem conseguido orar todos os dias e ter uma vida de oração? Você tem conseguido identificar o que Deus está pedindo para você, para que a sua vida seja transformada? Você tem procurado expressar o caráter de Cristo nas suas atitudes? Você tem permitido o Senhor transformar as suas atitudes? Você tem aberto o seu coração, a sua vida, para viver uma vida de transformação e expressar a glória do Senhor através das suas ações, através das suas atitudes? Você tem conseguido fazer o seu devocional todos os dias com qualidade, aplicando a palavra de Deus na sua vida? Você tem conseguido jejuar? Você tem conseguido viver uma vida transformada? Você tem correspondido ao que Deus tem pedido a você? Aí agora, se eu perguntar, Deus tem sido prioridade na sua vida? Provavelmente a resposta muda. Por quê, queridos? Porque Deus tem sido uma opção para nós e não uma prioridade. Porque se Deus é prioridade, você vai buscar fazer primeiro o que Ele quer na sua vida. Você vai buscar primeiro o que eu preciso fazer para primeiro falar com Deus, para que então todas as outras coisas me sejam acrescentadas. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, quando nós precisamos pensar, será que nós temos cultivado uma vida de adoração? Porque uma vida de adoração é colocar Deus no altar e não os nossos filhos. É colocar Deus no altar e não o nosso emprego. É colocar Deus no altar e não o nosso marido ou a nossa esposa. É colocar Deus no altar e não o nosso descanso. É colocar Deus no altar e não o nosso ego. É colocar Deus no altar e não o nosso egoísmo. É colocar Deus no altar e não as nossas próprias vontades. Só que muitas vezes nós invertemos as coisas, nós deixamos Deus em segundo lugar. Nós colocamos Deus no domingo, Deus é prioridade, mas de segunda a sábado Deus já não é mais prioridade. Deus já não tem mais importância na minha vida. Sabe, queridos, se Deus não for o primeiro, Ele nunca será o segundo. Se Deus não for o primeiro na nossa vida, Ele nunca será o segundo. E eu ouvi uma frase essa semana e me chamou muita atenção, porque você adorar a Deus, você orar ao Senhor, você se tornar, você ter esse relacionamento com Deus, é para que você conheça quem Deus é, não é verdade? É para que nós conheçamos quem Deus é, o caráter de Deus, conhecer Deus, porque por mais que a experiências que a gente tenha, e por mais que nós leamos a Bíblia, nós temos nosso tempo de devocional, ainda nós não vamos conseguir conhecer o todo de Deus. E nós como cristãos, qual é a essência da nossa mensagem? Como cristãos? De ter Cristo como nosso Senhor e Salvador para viver o quê? A vida eterna. O que é a vida eterna? A vida eterna é nós passarmos a eternidade com Deus. E, queridos, você acha que nós vamos fazer o que na eternidade? Conhecer Deus, não é verdade? Nós vamos passar a eternidade conhecer Deus. Agora, como que você vai passar a eternidade conhecendo Deus, se aqui na terra você não quer conhecer Ele? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se aqui na terra você não quer conhecer Ele, se aqui na terra você não quer desenvolver um relacionamento com Ele, se aqui na terra você não quer se tornar parecido com Ele, aí é onde nós precisamos refletir. Se eu não conheço a Deus, se eu não reflito o caráter de Cristo em mim, se eu não tenho a minha vida transformada pelo Evangelho, pela palavra do Senhor, o que eu vou fazer na eternidade? Ou pior, será que eu vou conseguir chegar lá? Será que eu vou conseguir chegar lá? Porque, queridos, a nossa vida muda muito rápido.
Você não imaginava que um ano de pandemia poderia mudar tantas coisas na sua vida, como mudou neste último ano. Deus tem sido o primeiro? Deus tem sido a sua essência? Deus tem sido a sua prioridade? Deus tem sido o principal na sua vida? Sabe, queridos, adorar a Deus deve ser o nosso estilo de vida, e não apenas em um culto ou em um momento. Adorar a Deus é quando verdadeiramente entregamos o nosso coração a Ele, onde nós entendemos que Ele é soberano, onde nós entendemos que nós amamos a Ele por quem Ele é e não pelo que Ele faz. É quando damos a prioridade da nossa vida a Ele. Quando damos prioridade da nossa vida a Ele. O fato é que nesses últimos tempos, talvez nós não temos dado prioridade a Ele. Nós temos dado prioridade ao nosso ego. Nós temos dado prioridade ao nosso egoísmo. Nós temos dado prioridade às nossas atitudes, aos nossos desejos, os nossos anseios. Nós temos dado prioridade a descansar ao invés de buscar ao Senhor. Nós temos dado prioridade em trabalhar ao invés de buscar ao Senhor. Nós temos dado prioridade a ter um tempo de qualidade com a família, de ter um tempo de qualidade com os amigos, ao invés de buscar ao Senhor. Entenda bem o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que todas essas coisas são erradas. Mas o que eu estou dizendo é que elas se tornam erradas quando Deus não está. Se nós queremos que a nossa vida seja saudável, se nós queremos que se nós tenhamos uma vida saudável, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é buscar a Deus em primeiro lugar. Buscar a Deus em primeiro lugar. E note que há uma diferença entre buscar a Deus ou buscar a igreja. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo nessa manhã? Sabe, queridos, talvez mais pastor, mas a igreja... Não, a igreja só vai ser uma consequência da sua vida com Deus. Porque se você tem a sua vida com Deus, queridos, eu vou ficar tranquilo de que a igreja vai ser algo importante para você, de se relacionar com os irmãos vai ser algo importante para você, porque a essência de uma vida cheia do Espírito Santo é se relacionar com os irmãos, é se relacionar com o corpo de Cristo. Mas se você tem vivido a sua vida buscando como prioridade a igreja, deixa eu te dizer algo, daqui pouco tempo você vai desanimar e você vai sair da igreja. E você vai se esfriar na fé. Porque a igreja só é um meio de nós estarmos juntos. Porque quem transforma e quem tem que ser adorado é Deus. Quem tem que ser prioridade na nossa vida é Deus. Queridos, o que eu quero trazer nesta manhã é que assim como você adora ao Senhor, no domingo pela manhã, que você decide sair da sua casa, 9h30, 9:45, para estar aqui neste lugar, que assim como você decide fazer isso no domingo, para buscar ao Senhor, você precisa buscar isso todos os dias da sua vida. Buscar ao Senhor todos os dias da sua vida. De segunda a sábado, segunda a segunda, de domingo a domingo. Buscar todos os dias, adorar ao Senhor todos os dias. Adorar a Deus por quem Ele é. Adoração é ter uma vida de obediência à palavra de Deus. É olhar, é fazer lá o seu devocional, é olhar lá o que a palavra está dizendo e aplicar na sua vida, não apenas conhecer, mas aplicar. É aquilo que eu falei, não vou me lembrar a frase certinho que eu falei semana passada, mas assim, reconhecer sem mudar é ficar no mesmo lugar. Adorar a Deus é colocar Deus em primeiro lugar. E isso vai exigir renúncia da sua parte. Isso vai exigir posicionamento de nós. Isso vai exigir posturas da nossa parte. Mas, pastor, é difícil. Não é fácil. Mas o que você quer para a sua vida? Adorar a Deus? Ou colocar outras coisas para ser adorado no lugar de Deus? E a terceira coisa, que coloca esse ciclo em prática. Cultive uma vida de intencionalidade. Ou seja intencional. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, seja intencional.
Fala com mais fé para ela aí, ó. Olha no olho dela e fala, seja intencional. Sabe, queridos, viver uma vida nós precisamos ser intencionais nas nossas ações, nas nossas atitudes. Olha, Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, ou seja, Jesus estava o quê? Cheio do Espírito Santo. Então, assim como Jesus, cheio do Espírito Santo, né, foi ungido por Deus com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo e de poder, e como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Presta atenção, Jesus viveu uma vida cheia do Espírito Santo. Ele foi batizado com o Espírito Santo. Após o seu batismo natural ali das águas, quando ele estava com João Batista, naquele momento os céus se abrem, Deus olha para diante de todos aqueles que estavam ali, Deus fala, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E neste mesmo momento, uma pomba representando o Espírito Santo repousa sobre Jesus. Ou seja, ali o Espírito Santo vindo fazer do homem natural a sua casa, a sua habitação. Então Jesus, cheio do Espírito Santo, começa a viver a sua vida de forma intencional. Para quê? Para que o poder de Deus, para que a glória de Deus fosse manifestada por onde ele passasse. Jesus não ia andando à toa, hoje eu vou andar aqui. Opa, tem alguém ali que precisa de cura? Seja curado em nome de Jesus. Quer dizer, em meu nome, né? Não, Jesus não andava assim à toa. Jesus sabia o que ele estava fazendo. Ele tinha um lugar para ir, ele sabia que dali 3 anos, ele ia se entregar numa cruz. Ele ia ser entregue numa cruz porque ele veio para se sacrificar, para morrer no nosso lugar. Mas então o que Jesus faz? De uma maneira intencional, durante esses 3 anos do seu ministério, Jesus intencionalmente, ele começa a curar as pessoas, intencionalmente ele começa a pregar a multidão, intencionalmente ele levanta os 12 apóstolos, intencionalmente ele separa ali os seus discípulos, para que intencionalmente ele pudesse chegar até a cruz. Então é tudo algo intencional. Olha para você ver como Jesus faz isso. João capítulo 4, versículo 3. Jesus deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Este era necessário não era porque era a única rota ou porque era o único caminho. Muito pelo contrário, havia uma outra rota que até era mais longe e que os judeus procuravam andar mais e ir por esse outro caminho do que ir por este caminho mais curto que passava por Samaria. Porque havia uma rivalidade muito grande. Era Palmeiras e Corinthians ali. Tinha uma rivalidade muito grande entre os judeus e os samaritanos. Os judeus desprezavam totalmente os samaritanos. Então os judeus evitavam passar por perto de um samaritano. Eles evitavam passar por perto daquele lugar. Mas Jesus escolheu aquele caminho de uma maneira intencional. Por quê? Porque Jesus sabia que no meio daquele caminho, numa cidade chamada Sicar, tinha um poço, e naquele poço iria ter uma mulher samaritana. E Jesus então vai direto para aquele lugar. E ele se encontra com aquela mulher. E a vida daquela mulher é transformada por causa de uma ação intencional de Jesus. E não somente a vida daquela mulher é transformada, mas Jesus escolhe a pessoa certa para que toda uma cidade conhecesse Cristo. Porque você conhece a história da mulher samaritana, capítulo 4 de João. O que ela faz? Ela vai até a cidade e ela começa a falar: ei, será que não é o Cristo que está profetizando? Olha, ele tem falado isso, vamos lá ver. E diz que toda a cidade sai ao encontro de Jesus. E Jesus permanece naquele lugar por 3 dias para pregar o Evangelho.
Então era algo intencional, aquilo que Jesus estava fazendo. Um outro exemplo de uma vida intencional de Jesus está no capítulo 11 de João. Quando Jesus era muito amigo de Lázaro. E Lázaro estava muito doente. E Marta e Maria mandam chamar Jesus porque Lázaro estava à beira da morte. Então, depois de 2 dias, aquelas pessoas caminhando, o mensageiro chega até Jesus e fala: ei, Lázaro está muito doente. A Marta e Maria estão te chamando porque elas sabem que se você for lá, ele vai ser curado. E aí, olha o que acontece. Versículo 4 de João, capítulo 11. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então, olha o que Jesus estava dizendo: olha, não vai acabar em morte. Ele vai morrer, mas não vai ficar nisso, porque é para glorificar o nome de Deus. Versículo 6, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. Que amigo é esse? Que ouve que o amigo está doente, que sabe que pode curar, mas intencionalmente ainda fica 2 dias, ao invés de ir correndo. Se você soubesse de alguém muito próximo de você que está doente, você ia ficar 2 dias sem ir até ele, ou você ia sair daqui correndo para ir visitar essa pessoa? Mas Jesus intencionalmente, ele espera 2 dias. Vamos ler, versículo 17. Ao chegar, então passa o tempo, Jesus chega lá. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Jesus espera 2, quando ele chega já fazia 4 que o seu amigo tinha morrido. Ah, Jesus chegou atrasado? Não. Jesus estava sendo intencional para demonstrar a glória de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque naquela época, os judeus acreditavam que até o 3º dia, se uma pessoa voltasse a viver, ela não era considerada ressurreição. Porque era como se ela... Porque era como se ela estivesse em coma e ela estivesse voltando. Mas a partir do 4º dia, onde já começava uma decomposição do corpo, eles já sabiam que não podia ter mais vida. Então Jesus intencionalmente espera dar os 4 dias, para que ele pudesse chegar lá e dizer: Lázaro, saia para fora. Você está apenas dormindo, mas você não está morto. Então Lázaro, quando abre aquele sepulcro, Lázaro já cheirando mal da decomposição, Lázaro sai para fora. E o poder de Deus é demonstrado, a glória de Deus é manifestada naquele lugar. Sabe, queridos, o que eu quero dizer é que ser cheio do Espírito Santo é ser intencional nas nossas ações, nas nossas atitudes. Nós precisamos intencionalmente orar. Nós precisamos intencionalmente obedecer a palavra de Deus, intencionalmente mudar as nossas atitudes. Não vai cair do céu, não vai mudar do nada. Só vai mudar a partir do momento que eu for intencional para que haja aquela mudança. Um hábito saudável, um hábito bom, como que eu posso dizer? Uma mudança boa, ela não acontece por acidente. Você não começa acidentalmente comer uma comida saudável. Você não começa acidentalmente trocar aquele hambúrguer por um prato de salada. Você não troca a sua refeição acidentalmente. Você precisa fazer algo intencional. Se você quer ter um hábito de uma vida saudável, você intencionalmente, vamos pegar aqui a alimentação, você intencionalmente, você compra aqueles legumes,
Você compra aquilo que é mais saudável para que a sua refeição comece a mudar. É verdade ou não é? É acidental? Você começa a comer certinho acidentalmente? Não. Então, um hábito bom, algo saudável na nossa vida, ele não começa de uma maneira acidental. Ai, um acidente, agora comecei a orar todos os dias da minha vida. Não um acidente físico. Acidentalmente comecei agora a orar e jejuar todos os dias. Acidentalmente agora, não vou comer não, porque agora eu sou crente. Não, sei lá o que aconteceu comigo. Não. Acidentalmente, Deus está pedindo que eu tenho que liberar perdão, que eu tenho que ir lá pedir perdão para o meu marido. Então... Não. Você vai, se você for intencional. Se houver a intenção de você fazer aquilo. Queridos, eu ouço muita gente falando, pastor, mas eu não consigo. É difícil. Não tenho forças. Se você não for intencional, você nunca vai ter força. Se você não for intencional, você nunca vai mudar. Se você não escolher, se você não decidir por aquilo que você quer, você nunca vai sair do lugar. Pega o exemplo do carro, da moto. Ela sai do lugar sem você ligar o carro ou ligar a moto. Precisa ter uma ação sua de ligar e acelerar, de engatar primeiro. Ou aqui acho que ninguém tem carro automático, né? Mas ainda serve como exemplo. Mas se você só acelerar, o carro ele vai sair do lugar? Não, pastor, o meu tem câmbio automático, ele sai. Então tá. Então se você não ligar o carro, ele sai do lugar? Não sai. Você precisa o quê? Intencionalmente ligar o carro para que você possa acelerar e ele sair do lugar. E assim é a nossa vida com Deus, queridos. Se você quer mudar a sua atitude, intencionalmente, você precisa começar a viver com Cristo todos os dias. Intencionalmente, você precisa orar ao Senhor. Intencionalmente, você precisa desenvolver um relacionamento com Ele. Intencionalmente, você precisa tomar uma atitude. Você precisa se posicionar. Você precisa querer mudar. Intencionalmente, você precisa fazer a sua escolha. Eu tenho falado muito isso nesses dias, com as pessoas que eu tenho conversado. Por mais que eu queira, por mais que como pastor o meu coração se compadece, para que você se envolva nesta casa, para que você se envolva nos projetos que nós temos, em amar e servir essa cidade. Por mais que o meu coração queima por isso, por mais que o meu coração se compadeça com cada um de vocês, se não houver uma intencionalidade da sua parte, de se posicionar, de se colocar, de se doar neste lugar, de escolher, não tem o que eu possa fazer. Porque a escolha não é minha. A escolha não cabe a mim como pastor. O que cabe a mim é nós colocarmos, olha, Deus tem colocado essa visão no nosso coração. Deus tem colocado essa visão. E nós estamos chamando aqueles que querem viver e compartilhar essa visão junto conosco. E nós queremos caminhar dia a dia com aqueles que querem viver essa visão junto conosco. Mas a escolha, queridos, é de cada um de nós. A escolha é de cada um de nós. A escolha é de cada um de nós. E a mudança só acontece se eu for intencional. Eu só sou cheio do Espírito Santo se eu for intencional nas minhas ações. Se eu for intencional nas minhas atitudes. Porque, querido, se você deixar o seu coração, as suas emoções, os seus sentimentos dirigirem a sua vida, você vai entrar numa depressão, você vai ficar doente, você vai se acomodar, você vai deixar com que tudo as coisas ao seu redor aconteçam. E a única maneira que você pode fazer para que prevenir isso na sua vida é viver uma vida intencional com o Senhor, sendo cheio do Espírito Santo. Ser intencional é fazer as coisas de propósito com um propósito. Tudo que queremos ver manifesto exige uma intencionalidade.
externa e interna. A interna é gerada na nossa mente e a externa é gerada na nossa atitude. Tudo aquilo que é feito, tudo aquilo que é manifesto, vai exigir uma intencionalidade da nossa parte. Não vai acontecer por acaso. Não vai acontecer por acidente. Vai acontecer por uma escolha. Eu escolho amar e servir a minha casa. Eu escolho amar e servir. Eu escolho amar ao Senhor. Eu escolho adorar ao Senhor. Eu escolho colocar Deus no altar que Ele deve estar. Eu escolho mudar as minhas atitudes. Eu escolho me posicionar. Eu escolho fazer o que precisa ser feito. Eu escolho ir à casa do Senhor. Eu escolho estar com os meus irmãos. Eu escolho fazer uma ação de evangelismo, de amar e servir. Eu escolho ser um cristão no meu dia a dia. Eu escolho resplandecer Cristo sobre mim. É intencional. É intencional. E ser intencional cabe a você tomar uma atitude, tomar uma ação. E eu quero concluir. Eu e você somos casas. Somos templo do Espírito Santo. Agora cabe a mim e a você a deixar o Espírito Santo morar nela. Uma coisa é ser casa. Outra coisa é ter alguém morando dentro dela. Uma casa que não tem ninguém morando, ela fica suja, ela fica cheia de poeira, cheia de teia de aranha, a água é cortada, a luz é cortada. Com o tempo, há invasão, há destruição. Quantas casas a gente não vê por aí que está lá totalmente abandonada? Chega um momento que aí é roubada, já não tem mais os telhados, já não tem mais o fio, por causa do abandono daquela casa. Como você quer deixar a casa do Espírito Santo? Como está a casa do Espírito Santo hoje? Ela está abandonada? Ela está criando poeira? A água está cortada? A luz está cortada? Você quer dar um trato nessa casa e encher ela com o Espírito Santo, deixar o Espírito Santo morando nesse lugar, deixar o Espírito Santo morar nesta casa, para que fique tudo em dia, para que fique bonitinho a sua casa, para que você tenha uma vida saudável. Sabe, queridos, vivemos dias onde é muito fácil deixarmos outras coisas se apossar da casa do Espírito Santo. Mas para que nada roube este lugar, nós precisamos manter a nossa ocupada por Ele. Nós precisamos manter a nossa casa ocupada pelo Espírito Santo. E viver cheio do Espírito Santo é cultivar uma vida de oração, é desenvolver um relacionamento com Ele, cultivar uma vida de adoração, a adoração como um estilo de vida, não a viver reclamando das coisas, não a viver murmurando. Ah, mas se Deus fizesse isso, ah, se a igreja fizesse aquilo, ah, se a igreja fosse de tal forma, ah, se o meu serviço fosse de tal jeito, ah, se eu tivesse dinheiro, ah, se eu tivesse isso ou aquilo. Uma vida de adoração é um estilo de vida, é colocar Deus no altar e não as nossas vontades e não os nossos desejos. É amar o Senhor por quem Ele é obedecer a Sua palavra, é buscar uma transformação na nossa vida. E viver cheio do Espírito Santo, é necessário cultivar uma vida de intencionalidade, de sermos intencionais nas nossas atitudes, para que elas possam gerar mudança no nosso caráter, para que elas possam gerar mudança na nossa vida, para que nós sejamos parecidos com Ele. Ser intencional nas nossas atitudes é o que nos manterá, ou que nos manterão cheios do Espírito Santo. Devemos cuidar de nós e da nossa vida espiritual, sendo cheios do Espírito Santo. Sabe por quê, queridos? Porque Deus nos chamou para amar e servir as pessoas na nossa vida.
Porque Deus nos chamou para amar e servir as pessoas ao nosso redor, fazendo seus discípulos. Fazendo seus discípulos por onde nós andarmos. Deus nos chamou para fazermos seus discípulos, amando e servindo essas pessoas. Que na segunda-feira você possa viver uma vida cheia do Espírito Santo, não somente no domingo, mas que na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, todos os dias, você possa viver uma vida cheia do Espírito Santo. Porque nós temos uma missão. Mateus capítulo 28. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Portanto, vão e façam discípulos aonde você andar, aonde você estiver. Essa é a nossa missão. Por que viver cheios do Espírito Santo? Porque nós somos comissionados a fazer discípulos de Cristo. E a maneira que Deus tem colocado no nosso coração é amar e servir aqueles que estão ao nosso redor. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações. Quero te convidar a ficar em pé. Projeta esse texto para a gente, fazendo favor, João. Mateus 28, versículo 19. Eu queria que você lesse comigo esse texto. Vamos ler todos juntos? Portanto, vão batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais uma vez, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe quando começa isso, queridos? Quando você sai da porta para fora. Seja no domingo, seja na segunda, seja na terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Porque Ele quer que você tenha uma vida de oração. Ele quer que você tenha uma vida de adoração. Ele quer que você seja intencional nas suas ações, para que você esteja bem, para que você esteja com o seu corpo bem, para que você esteja com as suas emoções boas, para fazer discípulos na sua nação, para fazer discípulos aonde você andar. Vamos cantar esta canção e depois eu quero orar com você.